Hoje estamos aqui com o Hyundai HB20, que eu acho que é um carro muito interessante para compra em segunda mão, segundo dono, bem interessante. E pelo preço bem convidativo hoje. Hoje, por mais ou menos 30 mil reais, você consegue comprar um Hyundai HB20 1.0. A diferença principal da nova geração, do facelift, digamos assim, do HB20, foram as lanternas, que nessa versão aqui continua igual à versão anterior, que eu acho um pecado da Hyundai que ela faz isso, né, de colocar uma lanterna mais bonita em um carro mais caro e a antiga no carro mais barato. E os refletores que subiram um pouco de posição. Antigamente eles eram mais na parte inferior e um pouco menores. A sigla HB20 continua a mesma, né? E a gente perdeu aquele símbolo que tinha aqui, indicando que o carro era flex ou que o carro era automático, tinha 1.6 automático. A abertura do porta-malas continua sendo por motor. Você apertando aqui, abre o porta-malas. E o porta-malas, por sua vez, ele tem 300 litros de capacidade. Ele é um porta-malas que ele é bem gigante pelo tamanho do segmento, principalmente quando foi lançado ele em 2012. Possuímos sistemas Isofix para prender cadeirinhas, que é bem interessante. Iluminação, infelizmente, ele fica devendo nesse quesito. Aqui embaixo, o step, ele é do tipo normal mesmo tamanho das rodas do carro, o que é interessante hoje em dia, que a gente tem muitos steps do tipo bicicleta. E aqui a gente fica as ferramentas para troca de pneu, fica solto no porta-malas, isso aí já acho um pecado. A tampa do porta-malas continua com o mesmo acabamento de sempre, plástico mesmo, mas que é bem interessante para o segmento. E aqui a alcinha para você puxar para fechar. Vindo mais aqui para a lateral, a gente pode ver as rodas do carro, que nessa versão aqui são rodas Aro 14, que possuem ainda calotas. Nas versões mais caras, como sempre, nós temos rodas legítimas de liga leve. Vindo para cá, as maçanetas são em preto, versões mais caras cromadas e versões intermediárias na cor do carro. Retrovisores também pretos, sem pisca integrados. Mesma coisa, versões intermediárias cor do carro e versões mais caras nós temos o pisca aqui já integrado. E sem o friso cromado na vigia da janela. Na frente, que eu acho que é o grande destaque desse carro, o farol dele é um farol bem grande, é um farol que ele espicha muito para a lateral, que fica bem bonito. Só que nas versões mais caras a gente tem um farol ainda mais interessante, que é um farol que possui um LED e também com projetor. Nas versões anteriores do HB20, antes do facelift, o farol de neblina ele era bem maior. Agora ele ficou menor, nessa versão que a gente nem tem farol de neblina, por ser mais barato. E a grade hexagonal, que foi o grande facelift do HB20, na verdade. Então a gente pode falar que o HB20 mudou só a frente e a traseira. O resto é completamente igual ao anterior. Agora mostrando para vocês uma curiosidade. O Hyundai HB20, quando foi lançado, nós temos esse sistema aqui, que ele é um sistema que tem um levantamento de banco. E ele é praticamente o mesmo do Gol, que é aquela gangorra. Então não é tão efetivo assim, né? Mas estamos aí. Vale falar também que ele possui regulagens normais de para frente e para trás e do encosto, normais com todo o carro. Os tapetes, nós temos tapetes de borracha, com a sigla HB20 estampada. Aqui embaixo também nós temos a aberturinha do tanque de combustível. Essa aqui é a chave de reserva do Hyundai HB20, ela é bem fininha, como vocês podem ver. Vou comparar sempre porque não tem como a gente não comparar esse carro com o da geração anterior. A chave reserva do anterior era canivete, desde o princípio. A chave reserva, a principal, era de canivete e tinha a função de travar, destravar e acionar a buzina. Para ligar o carro, o pé tem que estar na embreagem e é só encaixar e ligar o carro. Hyundai HB20 em funcionamento. Aqui nós temos o quadro de instrumentos do HB20. Ele remete a um carro bem maior, bem mais caro do que ele é, na verdade, né, gente? E é bem bonito, por sinal, nessa iluminação azul com vermelho. Aqui nós temos o conta-giros, aqui velocímetro,
nível de combustível, líquido de arrefecimento. Aqui embaixo nós temos o computador de bordo e aqui o odômetro total. Aqui no meio, para versões automáticas, fica o indicador do câmbio. Agora a gente vai ver as funções que ele tem como computador de bordo, né? Para trocar as funções através desse botãozinho trip aqui. Então apertei, nós vamos viajar por ele. Aqui nós temos a quilometragem, trip A. Para zerar, aperte e segura, zerei. Trip B, para zerar a mesma coisa, aperte o seguro, zerei. Aqui nós temos a autonomia do tanque. Quilometragem por litro média, no caso 10.2. Quilômetro por litro instantâneo. Aqui nós temos a distância percorrida, que foi 45 km. E aqui o tempo de viagem. Quero ressaltar que ele também tem esses canhões aqui, ó, gente, ó, que saem dos dois do contagiros do velocímetro, que fazem com que o passageiro não enxergue a velocidade, que eu acho bem bacana nesse carro. O volante do HB20, ele é um volante que tem 4 raios, né? Temos botões para som e também para funções do som desse lado de cá também. E aqui para atender e desligar ligações pelo Bluetooth. Vale falar que nessa versão a gente não tem nenhum tipo de acabamento em couro. Nós vamos ter só na versão mais cara, que é a Premium, né? E ele não conta também com nenhum tipo de regulagem, nenhuma de altura, nem de profundidade. Então ele peca aí na ergonomia do motorista. Aqui nós temos a haste de seta, né? Normal, ele não tem função de segurança, ó. Então tem que colocar mesmo. Faróis, normal, de neblina, do lado de cá ele não possui. Então fica devendo quando tem que estar aqui. E deste lado nós temos a aleta para os para-brisas, né, gente? Ele possui esguicho também, que é tipo pulverizado. E temos a função de emitente. O painel do HB20 é um painel que ele possui muitos vincos, como vocês podem ver. Ele faz tempo que foi lançado, mas mesmo assim não deixa de ser atual. E as aletas que saem ar-condicionado, elas não possuem como travar para fechar, então todas ficam abertas sempre. Vale falar que tem detalhes, uma cor prateada, que segue até no volante também, no som, e está aqui embaixo também. Vamos falar primeiro de acabamento. Inteirinho plástico duro, tá, gente? Não espere nada diferente, é plástico de fazer batucada mesmo. Só que embaixo a gente tem um material mais grafite, mais fosco, que fica bem bonito. Por um tempo, naquele HB20 antigo, ela perdeu essa tampinha aqui, agora voltou, né? Isso aí, ponto positivo. Entrada USB, auxiliar e também 12 volts. Vamos falar agora de som. O som do carro é um som que nas versões novas já vem com a central multimídia, né? Esse aqui é um rádio. Ele cumpre o que promete pelo valor do carro, né? Não temos funções diferentes de ter, nada, conexão Bluetooth, não tem toca CD, tá, gente? Só o pendrive mesmo e o auxiliar. AM, FM, normal como todos os carros. A qualidade sonora, vou dar uma olhadinha pra vocês. Ele peca um pouco na qualidade dos graves. Não é tão ruim igual o Onix, porém ele deve um pouquinho ainda. O som dele é bacana até. Como eu disse, detalhes prateados, cromados. Aqui os botões para ligar o ar-condicionado, o pisca-alerta, e aqui embaixo para desembaçar o vidro traseiro. O ar-condicionado é tipo boca de fogão mesmo, então todas as funções pré-definidas. E aqui a gente tem a velocidade do vento. Pode falar que a 4 é bem forte e que a 2 não incomoda. E aqui para você recircular ou não o ar dentro do carro. Aqui embaixo nós podemos ver a alavanca de câmbio, né? Temos 5 marchas nessa versão 1.0. Na versão 1.0 turbo e a 1.6 nós temos um câmbio de 6 marchas. É um câmbio que ele é bem escalonado. Vou falar para vocês que parece muito com os câmbios da Volkswagen, que é bem interessante, né?
Tudo muito fácil, gente, muito fácil mesmo. Nessa versão aqui nós não temos câmera de ré ou sensor de estacionamento. Aqui embaixo nós temos mais um porta-objetos, né? Para colocar uma coisa em uma carteira. Aqui embaixo 2 porta-copos. E para os passageiros traseiros mais um porta-objetos. O freio de mão normal, plástico mesmo, sem nenhum tipo de acabamento. Então, bem legal até pelo valor do carro, né? Vamos aqui para cima agora. Aqui em cima nós temos o microfone do Bluetooth. Aqui as luzes cortesias, né? E os paraçóis. Ambos possuem espelho, porém só o do passageiro que não tem tampa. O do motorista tem tampa para não ofuscar, né, logicamente. E também temos aqui um porta-documento. Mas aqui em cima, ó, nós temos mais uma lâmpada para todo o habitáculo do carro. E nós não possuímos nenhum tipo de alças, os famosos puta que Paris. Então, se você fizer uma curva muito brusca, os passageiros vão rolar de um lado para o outro. Os cintos, eles possuem regulagem de altura, mas no carro que eu tive, que era na versão 2013, isso aqui fazia muito barulho de acabamento. Não sei se resolveu. As portas do HB20 são portas que continuam em plástico duro, batucada mesmo, tá, gente? Maçanetas pretas nessa versão, temos maçanetas prateadas e cromadas também. Depende das versões, como sempre. Aqui embaixo, tecido, nessa vasta área aqui, tecido, até aqui embaixo tecido, ó. Aqui nós temos comandos dos vidros dianteiros, são elétricos, e travamento das portas. Aqui embaixo temos um porta-garrafas, bem grande, e aqui a saída de som do carro. Vale contar, como vocês não viram aqui, que ele não conta com os retrovisores do tipo elétrico. Tem que ser manual mesmo, igual nas versões 1.0 e 1.6 do novo Polo, que é realmente de se pensar. Aqui em cima, o retrovisor normal mesmo, função dia e noite, manual, tá? O porta-luvas do HB20 é em plástico mesmo, abertura por aqui, e é um porta-luvas que tem um espaço bem generoso até. Não temos refrigeração ou então iluminação. Então é um porta-luvas bem grande para o carro. Os bancos do HB20 são bancos em tecido. Nas versões mais caras, logicamente, temos bancos em couro, só que são opcionais, como sempre, né? São bancos que são confortáveis. São um pouquinho duros, mas acho que não tem nenhuma diferença para um carro dessa categoria, né? Abas laterais, condizentes com a proposta do carro, e apoio de cabeça central. Mentira, cabeça para os bancos dianteiros, normais também em todos os carros. O espaço interno do HB20, vamos lá, é bem acanhado. Eu tenho 1,85 m e se eu ficar da uma forma confortável, que o joelho ele encaixa um pouco no banco, minha cabeça pega no teto. Então isso aí não é interessante. Então é um pouco apertado, você tem que andar mais relaxado. E uma coisa que eu acho bem interessante, gosto pessoal meu, que eu gosto muito, é da posição que ficam as janelas desse carro. Ela fica um pouco mais alta, então a pessoa vê apenas seu rosto, não é igual carros normais, que você tá lá, a pessoa vê teu braço inteiro e teu rosto. Você só o teu rosto, fica um design bem bonito pro carro. Vamos falar primeiro dos bancos aqui. Os bancos, eles são em tecido mesmo, igual na frente. E só o do passageiro que possui essa bolsa canguru aqui para colocar alguma coisa, algum porta-documento, porta-revista, essas coisinhas aí de sempre. Porta-objetos, igual a gente falou anteriormente. Os cintos. Nós temos cintos de 3 pontos apenas para os passageiros do lado das portas, na verdade, né? E o central continua com o cinto subabdominal. E não temos apoio de cabeça ou então descansa-braço. E é um carro recomendado para apenas 4 pessoas adultas e uma criança. Por quê? Aqui no meio, o ressalto do banco, ele fica difícil andar aqui no meio. Minha cabeça está ralando no teto, então é impossível andar aqui no meio aqui, confortável, uma viagem longa. E aqui embaixo nós temos
uma pequena elevação do túnel. Não é tão grande, mas já conta, né? Como desconforto. As portas, opa, seguem inteirinhas em plástico duro, preto mesmo. Aqui manivela, igual no Up, manivela, e um porta-garrafas, puxador de porta e uma saída de som. E aqui, ó, nós temos como tirar o nosso cinto, colocar aqui, para não fazer barulho quando a gente está andando sem ninguém no carro. Possuímos também Isofix, como pode ver aqui, Isofix. E para rebater o banco, ele é igual uma tábua de passar. Então você tem que tirar esse pino aqui. Tem um igual desse lado de cá. Puxei os dois, veio o banco inteiro. Então a gente não tem uma repartição 40 por 60. O motor do HB20, nós temos duas motorizações principais que vieram em 2012 e mais uma agora nova em 2015, que é 1.0 turbo. Essa aqui é a motorização 1.0 aspirada, é um motor capa. Nós temos 3 cilindros e ele rende até 80 cavalos no etanol. É um motorzinho que é bem potente e bem tecnológico. O motor 1.0 turbo do HB20, ele, digamos assim, que ele não remete tanta esportividade igual ao 1.0 TSI, porque ele é um motor igual a esse com uma turbina a mais. Se você for comprar 1.0 turbo, melhor você comprar um motor 1.6 que rende 128 cavalos, que é muito mais interessante. Todos eles contam com o tanque de partida frio.